Boa noite a todos vocês. Que bênção que hoje nós estamos aqui, segunda-feira, reiniciando mais uma semana, né? Agradecer a Deus por mais uma semana. A gente sempre fala aqui um pouquinho, às vezes, né? Dá uns pensamentos assim que vem na cabeça. E hoje veio um em relação ao tempo, né? Que eu tô sempre falando assim, então eu percebi que era algo que estava me incomodando bastante, porque hoje já é dia 13 de janeiro e aquilo ali pra mim tá. Aquilo não, isso, né? O tempo tá passando assim, é algo que vem me fazendo pensar muito, caramba. Será que eu tô tão ocupada, né? Que não tô nem vendo o tempo passar direito, dá 7 da manhã, 8, 9, 10, eu já não tô nem percebendo mais, né? Porque eu acordo mais cedo que isso. Então, eu comecei a pensar, né, sobre o tempo mesmo. Eu não sei se para vocês tá assim, eu não sei se para vocês tá passando bem devagar ou não, mas para mim, assim, foi ontem que eu comemorei o ano novo, que eu vi os fogos e que acabou 2024, né? E hoje a gente já tá na metade, basicamente, do mês de janeiro. Então, mês de janeiro só vai ter mais 15, né? Um pouquinho mais de 15 dias, mas basicamente a gente pode dizer que já tá acabando. E aí eu já fico, caramba, e aí não são mais 12 meses, né? São só mais 11 meses. Pode ser traduzido um pouco como ansiedade, mas não é ansiedade de ser ansioso, tá? Porque isso é algo, eu vou tentar explicar melhor depois. É, mas é uma necessidade de querer estar vivendo mais os dias de hoje, o presente, né? Eu não sou uma pessoa naturalmente curiosa, assim, eu sou curiosa para aprender as coisas, mas quando vem uma pessoa fala, ai, amanhã eu te conto algo, tá bom, eu esqueço completamente. Ou se alguém fala assim, ai, tem negócio para te contar. Eu nunca pergunto, ai, vai, fala, fala. É sempre muito difícil. Eu sempre, ok, quando você puder, fala, né? Então eu não sou uma pessoa nesse sentido. Mas é legal, assim, a gente ter essas reflexões, né? De, por exemplo, hoje já é dia 15. Então, hoje, eu tô aproveitando, porque se isso tá me incomodando bastante, isso é um convite que eu quero fazer a vocês, né? De tudo aquilo que incomoda na sua vida, você fazer uma revisão. Você olhar para dentro, você perceber o que está acontecendo. Então, eu fiquei pensando, né? Será que eu estou vivendo e aproveitando? Porque toda vez que chega a noite, eu olho para o relógio, o calendário e falo, bom, já chegou o dia 15, já chegou o dia 10, já chegou o dia 5, né? E tá passando rápido demais, que eu não tô conseguindo contar. Dia, dia, dia 5, eu falei, caramba, já passou 5 dias de janeiro. E hoje já, né, a gente tá andando pro 14, 15 ali já tá batendo na porta. Então, eu acho que aproveitar o dia do hoje, né, que a gente tem. Eh, e acho que isso vai refletir um pouco, assim, na leitura que nós vamos ter hoje, porque a gente vai ser apresentado a Eliú, né? Eliú, a gente vai ver um pouquinho da descendência, não da descendência, mas de onde ele vem, né? Que ele é filho de Baraquel, ele é Buzita, da família de Rão. E ele tem várias coisas em Eliú, por exemplo. O nome dele significa ele é meu Deus, ou Deus é o Senhor, né? E ele começa a falar com Jó de uma forma tão espiritual assim, que aí eu fico pensando, caramba, todos os dias, digamos que os 15 dias que estão me incomodando, digamos que tenha sido os 15 dias desses amigos de Jó falando, né? Como ele aproveitou esses dias, né? Só a gente não sabe quanto tempo foi, obviamente, estou dando um exemplo. Então, quanto tempo foi que passou que ele só ouvia os amigos falando e acusando, né, de forma muito teológica, né? Todos eles mais teológicos mesmo, um mais simplistas, outros não, mas e aí vem esse outro personagem, que é Eliú agora, que na verdade a gente vai falar sobre ele porque ele não tem nada a ver com Elifaz, Bildad, Zofar, que são os três amigos que nós lemos, né? Ele, inclusive, é o único que Deus não vai chamar atenção, porque Deus repreende todos os outros amigos de Jó, né? Os três que a gente acabou de falar, mas Eliú, ele não é repreendido por Deus, né? Então, isso mostra que às vezes a gente ser muito duro, né, com nós mesmos, ou às vezes nós levarmos um dia tão pesado e achar que aquilo ali é o fim, tem sempre algo a mais esperando.
sempre. E a gente diz isso nesse momento por quê? Porque Eliú tá vindo com um olhar mais espiritual, é um olhar mais profundo na soberania, no amor, né, em Deus. Muitas pessoas, muitos estudiosos, eles veem Eliú como redundante, irrelevante para a história, mas é importante a gente argumentar que ele é essencial para essa narrativa, porque ele introduz, por exemplo, ideias que são ditas e expandidas, digamos assim, por Deus depois, quando Deus aparecer. Então você vê que está alinhado com a verdade de Deus, o que ele fala, né? Ele vai estar bastante falando sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a sabedoria, e então assim, às vezes a gente está ali passando pelo que Jó, né, tá passando, a gente está num momento, e aí a gente parece que, sei lá, que a vida tá ruim, ou que não vale a pena, ou que, mas um dia a Bíblia diz, né, que na manhã é que vem a alegria. Então a gente vai ter todo dia os problemas do dia, como Jesus falava, a gente vai ver que todo dia vai ter algo, mas os dias estão fadados a serem melhores, porque o seu Deus, o seu Pai, é isso que ele faz. Esse é o modo operandi dele, a gente vê toda vez é isso que acontece, né. E isso me fez essa reflexão, porque todo dia tá passando e tá passando rápido demais, e eu tô buscando, né, internamente, assim, pensar: "Os meus dias estão sendo proveitosos? Os meus dias estão sendo dias que eu estou, desperdiçando os horários, né, ou eu estou vivendo de uma forma espiritual boa, estou conversando com Deus mais, estou orando mais, estou focada no trabalho, estou tendo uma rotina saudável, né?" Só que daí quando passa muito rápido eu perco o controle, eu não sei se tá de fato, se eu tô de fato, né. Então, o convite hoje é para que a gente possa olhar nos nossos dias e focar no presente. Porque o presente chegou para Jó, no qual ele vai ser aliviado por Eliú agora, né. Eliú vai continuar falando com ele, mas não vai culpar Jó pelos pecados, não vai falar para Jó, é diferente. Ele vai defender Deus, a justiça de Deus, vai falar do Espírito de Deus, então ele vai preparar o coração de Jó para o que está vindo aí, que é Deus no capítulo 38, né. Então, que o nosso dia de hoje seja assim, para nos preparar para aquele momento em que Deus vai dizer: "Olha, você já passou por muito, você está passando por isso, porém tinha um propósito. E agora a sua recompensa é a sua paz. E agora a sua recompensa é isso, agora a sua recompensa é aquilo". Então, vamos fazer oração e vamos, iniciar e pedir a Deus, né, entendimento dessa leitura de hoje. Então, Senhor, obrigada por esse momento que nós estamos aqui compartilhando ideias, compartilhando sentimentos, emoções, né? Muitos de nós nos sentimos e nos vemos como família, então nós compartilhamos com uns com os outros também, como eu acabei de fazer, compartilhando sobre os dias, né, da semana, do mês, como estão passando e como a nossa vida espiritual interfere, como tudo que a gente adiciona na nossa vida faz diferença nesses dias que estão passando, né, e é uma bênção, porque nós estamos com saúde, nós estamos com vida, nós temos ainda o propósito que o Senhor tem para cada um de nós aqui, que é muito maior do que a gente consegue nem entender, né. Então a gente agradece por essa união novamente, iniciando essa semana, entregando ela em sua mão, né, em suas mãos. Raramente eu falo com o Senhor sobre futuro, ou sobre pensar muito no futuro, ou sobre o dia de amanhã, porque eu sou sempre muito focada no dia de hoje, foi assim que o Senhor me ensinou. Eu era uma pessoa muito ansiosa, o Senhor sabe, e serve aqui de testemunho para todos. Eu sempre pensava muito no dia de amanhã, mas e se acontecer? Mas e se? Aí o Senhor enviou meu pai dizendo que o "e se" não existe, e se são hipóteses que estão roubando a sua saúde mental, vital, né, eu era muito nova quando eu ouvi isso dele, e o "e se" sempre, fazia parte da minha vida, dos meus planos. "E se eu não fizer? E se eu não chegar até lá? E se não acontecer? E se?" E eu comecei a confiar no Senhor. Então os "e se's" foram indo embora,
E eu já não perguntava mais, e se amanhã? Agora eu confio no hoje, que é o que a sua palavra diz, repetidamente, e nos reforça que o hoje é o presente que nós temos nas nossas mãos. O hoje é o que nós temos para o amanhã. Não é o amanhã para o hoje, é o hoje para o amanhã. Então a gente agradece porque hoje o Senhor nos colocou aqui unido, hoje o Senhor está nos dando o privilégio de ler a sua palavra novamente, hoje o Senhor está nos abençoando com o capítulo 32, hoje o Senhor está abrindo os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais para que a gente entenda a sua palavra, hoje o Senhor está nos dando o ar para respirar do dia de hoje, a gente agradece, Pai. E eu oro para que todos os corações ansiosos que estejam nessa live, que estejam assistindo no YouTube depois, ou que em algum momento assista ou reassista, eu oro para que toda ansiedade seja tirada, posta para fora do coração, da mente de cada um de nós. Que a paz que excede o entendimento humano, vinda do Senhor, esteja no lugar da ansiedade, que a confiança no Senhor esteja no lugar da ansiedade, do medo, daquilo que nos paralisa. E eu oro pela sua piedade, dos nossos pecados, de tudo aquilo que nós fazemos que nos afasta de ti. A gente ora todos os dias, Pai, para que o Senhor olhe Jesus como nosso advogado, nosso intercessor, as nossas intenções, nossos corações. E a gente pede para que nossa vida seja completamente transformada e abençoada com a sua palavra, com o peso, com a recompensa que ela traz. E hoje nós teremos uma ótima live, o Senhor vai nos apresentar Eliú, e nós gostaríamos que o Senhor me usasse como canal, nos desse a sabedoria necessária para essa leitura de hoje, nos dê o entendimento necessário para a leitura de hoje, que nos proteja divinamente, Pai, nos proteja fisicamente também, emocionalmente, nos proteja contra os ataques malignos, nos proteja contra as intenções malignas para conosco, para com os nossos, para com a nossa vida, que o Senhor limpe os caminhos, aqueles que são tortuosos, aqueles que são caminhos de trevas, ou aquelas pessoas que nos levariam a esse caminho, ou a própria treva vindo em nossa vida. Pai, nós oramos para que o Senhor limpe os nossos caminhos, feche as portas erradas, abra as corretas, nos apresente pessoas novas, nos apresente circunstâncias novas, nos apresente soluções novas de acordo com seus planos, de acordo com seu calendário, de acordo com seu pensamento, porque são todos perfeitos, ao contrário dos nossos. Então agradecemos, pedimos para que seja um dia abençoado. Nós entregamos nas suas mãos, nós consagramos essa live a ti, Jesus, e que a sua misericórdia e graça em cima da nossa vida, né? Seja motivo para qual a gente entenda e agradeça, passando à frente aquilo que o Senhor é para nós, passando à frente os nossos testemunhos que vão salvar outros, que vão ajudar outros, que nós possamos ser úteis nas suas mãos, Pai, ferramentas úteis, e que nós não tenhamos uma fé egoísta, uma vida egoísta na qual olhamos só para nós. Que o Senhor nos abençoe, abençoe os propósitos que nós temos, e como a sua palavra diz, que o Senhor não dá nada mais pesado do que alguém pode carregar, porque a sua misericórdia é grande, nós sabemos disso, seu amor é grande. Então nós pedimos para que o Senhor nos ajude, nos dê as ferramentas necessárias, as armaduras necessárias para o nosso dia a dia, para aquilo que nós estamos passando. Em nome de Jesus agradecemos e vamos iniciar a palavra para a honra do seu nome. Bom, vamos lá. Então, esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. No entanto, Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar Jó, mas, mesmo assim, o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar com Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Então Eliú estava perto. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então
Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade. Por isso tive receio e não ousei dizer a vocês o que eu sei. Os que têm a idade é quem deve falar, pensava eu. Os anos avançados é quem devia ensinar a sabedoria. Mas o espírito dentro do homem que lhe dá o entendimento, mas é o espírito que dá o entendimento. E isso é muito interessante, porque veja, isso é o que a gente sempre fala aqui, que é a sabedoria, né? Ele tá falando aqui, ele pensava que os mais velhos é quem tinham que ensinar a sabedoria, quem sabiam da sabedoria, mas ele deu-se conta de que ouvindo os três amigos dele ali, ouvindo tudo que eles fizeram, não é a idade, é o Espírito Santo de Deus dentro do homem que lhe dá o entendimento, o fôlego do Todo-Poderoso. Então isso é muito bonito, porque é algo que Deus, sempre faz a gente falar aqui, né, a gente está sempre falando disso. Se você perguntar para mim, como tá mesmo, de onde que eu, repito isso para cima e para baixo, né, eu vou te dizer: "Não sei", porque realmente, e Deus é minha testemunha, realmente, eu não sei como, eu cheguei à conclusão, mas sei que foi o Espírito Santo, e ele nos ensina. Então não foi simplesmente eu cheguei aqui e falei: "Olha gente, é o seguinte, é o que é, ponto e exclamação e acabou, ponto final e acabou, ponto e acabou". E é assim, a sabedoria só vem no Espírito Santo e acabou. Não é algo que vem da Thay por achar que é isso. É algo que o Espírito Santo põe dentro da Thay e passa isso à frente, porque nenhuma live que a gente inicia, vocês vão deixar de me ver pedindo para Deus me usar como canal. Então, quando, eu li, né, eu vi isso aqui, falei: "Caramba, vale a pena", como tá especificamente agora falando, né, explicar que o Espírito Santo nos usa sem a gente entender, porque eu não li em algum lugar assim: "Ah, o Espírito Santo que tem a sabedoria". Não. Foi o entendimento, que está escrito aqui, o entendimento de tudo que eu já li da palavra, porque eu não lembro de tudo que eu já li, gente, independente de eu ler a Bíblia 1 milhão de vezes, eu não lembro absolutamente de tudo, né. Mas é o Espírito que dá o entendimento. Então, quantas vezes você já leu a palavra, ou quantas vezes alguma coisa foi revelado a você, quantas vezes isso aconteceu e você: "Nossa, isso faz muito sentido", e você tem uma convicção de que é aquilo. Né, porque, é outra coisa que é importante, você nunca abrir mão da sua convicção no Espírito Santo, porque quando se alguém, né, chegasse e perguntar e dissesse: "Não, tá, eu não concordo com você, eu não acho que a sabedoria ela vem quer dizer, ela veio do Espírito Santo tal, mas eu acredito que os mais velhos também tenham". Eu rebateria 1000 vezes, porque a convicção que vem não é minha, a convicção que vem é do Espírito Santo, e você tem isso também. Vão ter coisas que as pessoas vão dizer: "Não, eu não acho que Deus tem um propósito para cada um não", mas você sabe que tem. Então você vai bater forte naquela tecla e vai dizer: "Não, tem sim, Deus tem um propósito para cada pessoa". E aí você não vai lembrar qual é o versículo específico, você não vai lembrar qual onde foi que você viu isso na Bíblia ou se tem, você vai saber que o Espírito Santo te deu aquele entendimento. Então o que ele está falando aqui é muito importante. Ele se indignou com Jó por conta do entendimento que Deus deu a ele, porque ele pensava que vinha a sabedoria dos homens mais velhos, mas agora ele entende que é o Espírito que dá o entendimento, e isso já é ele mesmo com o Espírito dentro dele, com o entendimento de quem tem o Espírito dentro dele, porque para ele chegar a essa conclusão ele também tinha que ter o entendimento que o Espírito Santo tem. Então, todos nós somos usados de forma e um dos atributos do Espírito Santo é a convicção. Então, todos nós somos usados de forma que nós repassemos, que nós sejamos o reflexo daquilo que o Espírito Santo tem para nos oferecer, sabedoria. Então, o que ele está falando aqui para Jó é: eu fiquei quieto porque vocês são mais velhos e eu achava que vocês são sábios, vocês sabem de tudo e que eu não poderia nem contestar, porque é mais velho e acabou, ponto.
mas é o espírito dentro do homem que dá o entendimento. O fôlego do Todo-Poderoso, porque o espírito e o fôlego é a mesma coisa, é o mesmo entendimento, né. Não são os mais velhos, os únicos sábios, nem só e aqui fala, ou os muitos ou os notáveis, né. Nem só os de mais idade que entendem o que é justo. Por isso eu digo: escutem-me, pois também vou dizer o que sei. Enquanto vocês falavam, esperei. Fiquei ouvindo as suas considerações enquanto vocês procuravam as palavras. Escutei com toda a atenção que tinha a dizer. Nenhum de vocês, desculpa, nenhum de vocês, no entanto, demonstrou que Jó está errado. Então, o que ele está falando é: vocês falaram, 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 mas nenhum de vocês conseguiu provar, demonstrar que de fato ele está errado. Nenhum de vocês respondeu aos argumentos dele. Não digam: encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Jó, seus amigos estão consternados e não têm mais o que dizer. As palavras fugiram deles. Devo aguardar agora que estão calados sem resposta? Também vou dar a minha opinião. Também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras. E dentro de mim, o Espírito me impulsiona. E isso aqui é tão perfeito, maravilhoso, completo. É, gente, assim, né, é como se fosse você, sabe, o que mais te dá, digamos, você tem alguma coisa que você ama comer. Ai, tá, eu amo lasanha, sei lá, eu amo, não importa. E você sente aquele prazer, assim, aquela coisa gostosa de comer aquela lasanha maravilhosa, você se sente pleno com aquilo. Esse é um versículo que faz igual para mim, me dá plenitude, porque veja, dentro de mim o Espírito me impulsiona. Quantos de nós podemos ver que o Espírito Santo nos impulsiona a ajudar, o Espírito Santo nos impulsiona a dar um passo atrás quando estamos indo para o caminho errado, o Espírito Santo nos impulsiona a sermos usados por Deus no momento correto. Então não tem essa coisa de estar na hora certa, no momento certo, é simplesmente como foi impulsionado. Quantas vezes você vai sentir, gente, não sei nem como eu fiz isso, ou por que que eu falei aquilo, foi, sei lá, uma vontade que veio, ou então, nossa, aquilo, o Espírito Santo te impulsiona. Esse é um versículo que me dá paz espiritual. Quer dizer, toda palavra dá, mas esse versículo é maravilhoso. Porque quando você acha que você tem algo chamado sexto sentido, você tem algo chamado intuição, você tem algo chamado magia, você tem algo chamado. Você para e vê, não, 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 não. Eu tenho aquilo que Deus proporcionou a mim, eu tenho aquilo que vem de Deus, eu tenho aquilo que Deus subsidia, eu tenho aquilo que Deus provê, que é o Espírito Santo. Então, o seu relacionamento com o Espírito Santo é muito poderoso, é muito importante. Porque quando você tem um bom relacionamento com o seu Espírito Santo, com o seu Espírito Santo, quando você tem um bom relacionamento com o que a palavra de Deus diz, seu Espírito Santo te impulsiona. Ele vai com você, ele dá a mão e é uma parceria. Vocês vão juntos no propósito que Deus tem para cada um de vocês. Dentro de mim o Espírito me impulsionava. Então ele está dizendo que, gente, eu aguardei para dar a minha opinião, mas olha, eu tenho muita coisa a dizer. Não me faltam palavras. Eu também tenho sabedoria, eu também tenho coisa dentro de mim, né, que, eu não consigo segurar, porque o Espírito está me impulsionando a falar. Por dentro eu estou como vinho arrolhado, com odres novos, prestes a romper. Eu estou para explodir, é o que ele quer dizer. Eu tenho que falar para encontrar alívio. Eu tenho que abrir os lábios e responder.
Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se eu fosse, o meu Criador em breve me veria. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção em tudo que eu vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. As minhas palavras estão na ponta da língua. As minhas palavras procedem de um coração íntegro. Os meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez. O fôlego do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso eu não devo inspirar nenhum temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Certamente você falou na minha presença, eu ouvi bem as suas palavras. Estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para a inimizade. Ele me considera o seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, ele vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu digo a você, Jó, que você não está certo, porque Deus é maior que o homem. Por que você se queixa a ele de que não corresponde às palavras dos homens? Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Isso aqui é muito importante também. Versículo 14. Ele está dizendo: veja bem, Deus vai falar, seja por sinais, seja por amigos, seja por sonhos, seja por entendimento, seja por. Deus vai falar, é o que ele está dizendo para Jó. E isso é lindo, porque a gente tá declarando aqui que ninguém segura a boca de Deus, não. Não existe ai, mas Deus não fala mais comigo porque tem alguma coisa no meio, tem algum trabalho, tem alguma coisa que não deixa Deus falar comigo. Tem alguma coisa. Deus vai falar. Hora de um modo, hora de outro. E o melhor vem aqui agora. Mesmo que ninguém o perceba. Então ele é tão maravilhoso porque ele não precisa chamar atenção, né? É diferente do diabo, né? Que o diabo ama chamar atenção. Então ele faz muitas coisas, deixa muitas coisas acontecerem, ou usa muitas coisas e pessoas e ferramentas para acontecerem para chamar atenção, para tirar o foco de Deus, do Deus bom que temos, né? Para que as pessoas sejam distraídas e elas vejam um Deus mau, um Deus cruel, um Deus. Então, lembrem-se que, impulsionado pelo Espírito Santo, sempre a gente repete aqui todas as vezes, falando: primeiramente, defender a Deus, segundamente, defender a Deus, terceiramente, defender a Deus e quarto, o restante. O que Eliú está fazendo aqui é exatamente isso: é defender a Deus. Não porque Deus precisa, mas para o entendimento daqueles que não defendem. Então, o que ele está dizendo é: olha, tem nada que pare Deus para falar, não, porque ele fala de um modo ou de outro, mesmo que ninguém o perceba. Então, Deus ele vai aparecer da forma que ele quiser. Deus ele vai falar da forma que ele quiser. Deus vai falar. Então, se você anda esperando resposta de oração, se você anda esperando que Deus te, te, te dê a mão, se você acha que Deus não está te dando a mão, se você acha que Deus está ouvindo as suas orações e evitando você, Deus não está. Ele vai falar. Ué, mas então ele não está evitando? Não, ele não está evitando. Deus aguarda o momento certo para as coisas. No seu vocabulário significa evitar. Mas Deus é o quê? Paciente. A palavra diz que a paciência ela é uma virtude. Deus está paciente ouvindo Jó. Deus está porque ele tem um propósito para Jó.
Ele tem um porquê tá esperando para Jó falar tudo que ele tem para falar, desabafar, desabafar, desabafar. Ouvir dos amigos, ouvir dos amigos e ouvir dos amigos. Então o que Eliú está dizendo a gente, Deus vai falar até mesmo quando você nem perceber que é ele. Até mesmo quando você disser: "Ah, isso aqui foi um milagre. Ah, uma coincidência. Ah, uma sorte, isso foi uma sorte". Quando você não perceber, é Deus. Aí ele continua: "Em sonho, visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e dormem na cama, ele lhes abre os ouvidos e os aterroriza com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar-lhe a cova da alma, aliás, da cova à alma e a vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com seus ossos em constante agonia, de modo que acha a comida repulsiva, doente, né? Que não gosta de não consegue comer, tá passando por alguma coisa. Comida repulsiva e a sua alma deteste a refeição preferida. Ou seja, algo difícil de acontecer, porque se é a sua refeição favorita, imagina você ter avesso à sua refeição favorita. Seus ossos que antes já não se viam, agora aparecem, ou seja, a pessoa emagrece porque não está comendo. A sua alma aproxima-se da cova, sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao lado dele, um mediador entre mil, que diga ao homem o que é certo. Ele demonstrará compaixão e intercederá. Poupe-o de descer a cova, encontre resgate para ele. Então a sua carne se renova, voltando a ser como de criança, e ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restituiu a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era o certo. Mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas à humanidade. Duas ou até mesmo três vezes para recuperar-lhe a alma da cova, a fim de que refuja sobre o homem a luz da vida. Então, o que ele está dizendo aqui, Deus faz isso. Deus dá as chances e tudo mais, porque Deus faz, ele faz isso duas, três vezes, ele tem paciência e amor para recuperar uma alma. Preste atenção, Jó, escute-me, fique em silêncio e eu falarei. Se você tem algo a dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. E se Eliú continuou, significa que Jó ficou em silêncio. Ouçam as minhas palavras, ó sábios. Escutem-me, vocês que têm conhecimento. Porque o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é justo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de não ter culpa, a sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e ainda com os ímpios. Pois diz: não lucro para o homem que agrada a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm bom senso. Longe de Deus que ele faça o mal, e do Todo-Poderoso que ele pratique a iniquidade. Olha que coisa mais linda que nós temos no versículo 10. Olha o que ele está dizendo. Longe dele Deus fazer o mal. Longe do Todo-Poderoso que ele pratique iniquidade, porque ele só retribui ao homem conforme o que o homem fez.
e ele dá o que a sua conduta merece. Deus não faz o mal, é isso que ele está dizendo. A verdade é essa, Deus não faz o mal. O Todo-Poderoso jamais perverte a justiça, ou seja, ele vai ser justo. Ele não vai ver uma pessoa boa passando por algo que a pessoa não precise passar. Deus não faz o mal. Então, quando qualquer pessoa disser a você: "Ué, mas por que que Deus permite isso acontecer? Ah, por que que Deus faz isso acontecer? Por que que Deus deixa?" Deus não faz o mal. Mas tá, e as pessoas que passam por algo que Deus, por exemplo, você está dizendo que Deus não faz o mal, então por que que muita gente passa por coisas terríveis? E obviamente que por motivos de censurar aqui também palavras e exemplos e coisas, né. Por que que pessoas inocentes passam por X, Y, Z? Por que que isso acontece? Aí você vai entrar desde o capítulo 1 de Jó, onde você pode junto com Jó começar a questionar. Então o que Eliú tá mostrando aqui é que, por mais que nós não entendamos por que pessoa X passar por aquilo, por que pessoa Y passar por aquilo, porque Deus vê de uma forma que nós não vemos. Existem muitas pessoas perversas no mundo, existem pessoas que fazem coisas contra crianças que a gente acha que crianças, né, obviamente, a gente acha não, a gente sente, a gente sabe as crianças, a pureza de uma criança, mas para Deus, ele vê de outra forma. Aquela criança de volta para ele é outra história. Pra gente não, pra gente é tirado da gente. Para Deus é venha de volta, pessoa X não vai te ter, não mereceu te ter, não precisa te ter, ou específico, Deus é quem sabe, né, a gente só tá dando um exemplo aqui. Para Deus é assim. Então para nós, não, porque aquela criança não merecia, ou aquela pessoa não merecia, ou eu não merecia, e para Deus é: "Você não merece estar aí, volte. Não vai ser bom para você aí, venha. Ou você está passando por algo aí, venha. Ou preciso terminar agora aqui com os seus planos aqui, volte". Para Deus é diferente. Nós temos uma visão muito mundana, porque nós só conhecemos o mundano. É normal, é justificável a gente olhar pelas atrocidades que acontecem, que a gente pensa, mas aquela pessoa fez nada, por que mereceu aquilo? Ou especificamente a criança, né? Porque o adulto a gente não pode falar do que o adulto cada um faz. Então nós vemos aquela ninguém merece isso, ninguém merece aquilo, ninguém no mundo precisa passar por isso, eu merecia passar por isso. No nosso entendimento é verdade, mas muitas pessoas não vão merecer especificamente algo e vão ser usadas como canal para aquilo que Deus precisa. E quem somos nós para dizer: "Por que que Deus faria isso? Nada a ver. Por que que ele vai pegar essa pessoa? Por que que Deus escolheu aquela pessoa? Que coisa horrorosa Deus pegar uma pessoa que não tem nada a ver com a história, que coisa horrível Deus fazer". A gente entra em Jó capítulo 1 de novo. Quem somos nós para dizer: "Deus, não, tá errado. Você fez errado, não é possível, porque eu conheço aquela pessoa não merecia aquilo que ela tá passando, ou que ele passou, ou que ela vai passar, ou aquela pessoa não merecia ter ido embora, aquela pessoa não merecia". Quem somos nós? Então a soberania de Deus, ela não se compara à visão limitada e insignificante que nós temos como seres humanos sobre quem é Deus, sobre o porquê Deus permite as coisas acontecerem. Quem somos nós para irmos a fundo em algo que é tão explícito para todos nós e questionar? Deus não faz o mal. Deus é amor. Ué, mas então ele permite que isso aconteça por amor? Entenda o amor que só ele tem. Não questione.
o amor que ele tem. Porque se nós soubéssemos 1% do futuro, nós estaríamos aterrorizados nesse momento. Se daqui a 10 minutos você for bater o seu dedinho do pé no lado da cama e você soubesse que isso iria acontecer, por exemplo, você ficaria sentado por 10 horas. Mas e se Deus dissesse, não, você vai bater o dedinho do pé em algum momento, na hora que você levantar, você vai bater, você não tem como fugir, você vai precisar bater, tá bom? O que que você faria? Então, as coisas para Deus, os propósitos de Deus, eles vão acontecer. Como vão acontecer, e da forma, e a quem, para quem, ou isso é só questão dele. Então, tudo absolutamente que acontece na nossa vida, tudo absolutamente que acontece sem o nosso entendimento, tudo que nós achamos que é injusto, é como se nós disséssemos: Deus está pervertendo a justiça, porque aquela pessoa não merecia, aquela alma do jovem não merecia, aquela pessoa não merecia, aquele cachorro não merecia, aquela. O que quer que seja. E nós vamos entender a fundo que ele está pervertendo a justiça que nós colocamos como padrão. Então, o que Eliú está dizendo é: gente, Deus não faz mal, Jó. Deus não perverte o que é justo. Então, você está dizendo que o que ele está fazendo com você é injusto? Então, você está dizendo que Deus é injusto? Que ele é um pai injusto? Que ele é um Deus injusto? Que ele faz injustiça? Que ele apoia injustiça? Que ele permite injustiça? Que ele é injustiça? E aí ele continua: quem o nomeou para você, quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse a intenção dele e ele removesse o seu espírito, o seu fôlego, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. O que ele está dizendo é: se Deus tirar agora o ar, o fôlego de toda a humanidade, acabou para todo mundo. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que eu tenho a dizer. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obra de suas mãos? Morrem em um momento, em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados sem a intervenção das mãos humanas. Ele está dizendo: os poderosos morrem aqui sem ninguém precisar matar. É Deus mesmo que faz. Deus não precisa da intervenção humana de nada, para nada. Eles mesmos, no momento, em plena noite, cambaleiam bêbados e pum, passa. Pois Deus vê o caminho dos homens. Ele enxerga cada um dos seus passos. Não há escuridão ou trevas densas o bastante, onde os que fazem o mal possam se esconder. Deus não precisa de mais tempo para examinar os homens, antes de levá-los à sua presença para o julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e põe outros no lugar, visto que repara nos atos que estes praticam, derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, ele os castiga onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo
e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito dos pobres, e ele ouviu o clamor dos necessitados. Se, porém, ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações, para evitar que o ímpio governe, e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não voltarei a te ofender. Mostre-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois o que você sabe, pois o que você sabe. Os homens que têm bom senso me dizem, os sábios que me ouvem e me declaram, Jó não sabe o que diz, não há discernimento nas suas palavras. Ah, se Jó fosse provado ao máximo pela sua resposta de ímpio. Ao seu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo bate palmas entre nós e multiplica as suas palavras contra Deus. Finalizamos aqui hoje, porém amanhã a gente volta com mais Eliú. Gente, maravilhoso, perfeito, magnífico. Amanhã a gente volta. Eu acho uma pena que muitas pessoas acham que Eliú é irrelevante. E eu digo isso porque às vezes você vai estudar Jó em outra live, ou em outro vídeo, ou em outro, né? E muitas pessoas às vezes passam o livro de Eliú, o livro, desculpa, a passagem de Eliú, né? Com Jó e os amigos dele, de forma tão superficial né? E falam isso, né? Que é redundante, que não tem nenhuma serventia, que não, né? E que tristeza, porque é um livro que nos faz pensar, é uma parte que nos faz pensar bastante, uma pessoa que coloca a soberania de Deus, coloca Deus no patamar, no lugar, sem culpar a Jó, sem jogar Jó né, num buraco igual os amigos estavam fazendo, mas de forma refletindo sobre. Olha só o quanto que nós podemos refletir hoje, só nos capítulos de hoje, o quanto muitas coisas podem mudar de perspectiva ao nosso olhar. Só quando a gente começa a buscar um pouco mais de profundidade e entendimento da forma que Deus vê as coisas, né? Então amanhã a gente volta para a honra e glória dele, para que a gente aprenda mais, tá bom? Então fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, e bom descanso para vocês.